Bem, hoje o tema será Gramsci. Quem é Gramsci? Qual a filosofia de Gramsci e qual é o impacto que Gramsci teve no país? Pois bem, quando se fala sobre Gramsci, geralmente se toca em três pontos: Gramsci, Antônio Neri e a Escola de Frankfurt. Os três vão formar toda essa estratégia da nova esquerda ou da esquerda ocidental. Eu não vou estar tocando nos três, no Antônio Neri nem no Frankfurt, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Eu posso estar fazendo isso mais detalhadamente nos próximos vídeos. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. A finalidade desse vídeo é apenas falar um pouco sobre a filosofia de Gramsci. O que Gramsci vai propor? O que é essa ideia que a nova direita tanto fala de gramscianismo? O que o Olavo de Carvalho vai dizer com gramscianismo? Pois bem, Gramsci, ele foi um comunista italiano, que viveu ali no período do fascismo de Mussolini, escreveu Os Livros do Cárcere, que foi uma nova estratégia que ele vai propor de apropriação cultural e de hegemonia do Estado sobre as massas, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar para a Revolução Bolchevique da União Soviética, que já estava entrando em colapso, e vai dizer o seguinte, olha, a Revolução Bolchevique não dá certo. Por quê? Porque o Estado não tem controle sobre a mente das pessoas. Elas vão se rebelar contra o Estado, é muita morte, é muita tortura, é muita fome que o povo está passando, então não vai dar certo. Então ele vai propor uma nova estratégia, uma estratégia, digamos assim, democrática. Mas antes disso, eu quero dar duas dicas de livros para vocês que eu acho importantíssimo para a leitura de vocês, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre Gramsci. O primeiro livro é, obviamente, A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. É fundamental para que vocês entendam melhor sobre essa ideia de Gramsci e de como o crime organizado surgiu no Brasil, quem criou, quem influenciou isso. Já vou dando spoilers, no caso aí, os guerrilheiros do regime militar. E o segundo livro, que vai tratar única e exclusivamente da estratégia da esquerda no Brasil e de Gramsci, A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Esse livrinho aqui é sensacional, gente. Ele vai tratar sobre Gramsci, vai falar detalhadamente qual é a ideia de Gramsci, qual é a ideia da estratégia dessa esquerda no Brasil, e de como eles implementaram todo esse sistema de apropriação cultural no Brasil. Pois bem, o que Gramsci vai propor? Gramsci vai propor o seguinte, olha, existe uma forma de conquista de poder de revolução comunista tradicional, que é a proposta por Lenin, que você vem ali, faz um golpe de Estado, você começa a obter o controle sobre o exército, sobre as forças armadas, sobre o Estado, e automaticamente você força as pessoas a servirem você. Essa é a estratégia tradicional da esquerda. O que Gramsci vai propor é o seguinte, olha, você tem ali a hegemonia cultural e o poder do Estado. Lenin quer primeiro o poder do Estado e depois a hegemonia cultural. O que é o poder do Estado? É o poder que o Estado tem sobre o aparato estatal, sobre o exército, sobre as forças armadas, sobre o Estado e etc. E a hegemonia cultural é o controle que o Estado tem sobre a mente das pessoas. Gramsci vai dizer o seguinte, ó, inverte o processo. Primeiro, o Estado deve ter, por vias democráticas, obviamente, para não assustar o povo, o poder, o controle sobre a mente das pessoas. E automaticamente estas mesmas pessoas vão colocar você no poder e fazer com que você permaneça no poder para sempre. Sem precisar matar, sem precisar roubar, sem precisar fazer nada disso que os guerrilheiros aí fazem. Pois bem, no período do regime militar, você tinha ali duas forças de esquerda que estavam atacando por todos os dois lados no Brasil. E dando aqui já uma dica, né? Quem fala dos militares, os militares aqui, pois bem, os militares tinham uma dura missão de combater os dois lados da esquerda. Eles conseguiram? Obviamente que não. Por isso que eles são tão difamados ao longo da história. Você tinha ali os guerrilheiros de um lado, que eram os caras ali como a senhora Dilma Rousseff, como no caso a Maria Leitão, né? Essas porra toda aí, que roubar, como no caso do senhor Marighella, por exemplo, né? Um torturador assassino que hoje está sendo colocado como herói por Wagner Moura e Bruno Gagliasso, né? Que são dois defuntos que ainda vivem, né? Então você tinha ali os guerrilheiros que roubavam, que matavam, que estrupavam muitas vezes, que sequestravam embaixador americano, por exemplo,
né? Então você tinha todos esses guerrilheiros aí que eram os caras que faziam o trabalho sujo da esquerda, digamos assim, que queriam implementar a revolução por meio de força, incentivados pelo Comitê Central de Moscou, da União Soviética, com Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e toda essa rapaziada. E você tinha os intelectuais de esquerda no Brasil, que é a chamada esquerda caviar, como vai chamar o Pondé. Que eram aqueles caras que não queriam colocar a sua mão na lama, que não queriam manchar a mãozinha deles, pegar em fuzil, preferiam ficar mais nos livros mesmo, né? Então, os livros de Gramsci chegaram até eles leram Gramsci, entenderam essa nova estratégia de esquerda e começaram a modelar ela. Então, os responsáveis por isso serão os intelectuais da PUC, da USP, toda essa cambada aí. Então, eles vão ler aquilo lá e vão falar, bem, realmente os guerrilheiros não têm força. Deixa eles continuarem fazendo a revolução deles, porque uma hora dá certo. O que o Olavo de Carvalho vai dizer é, a esquerda cresce por paridade, ou seja, divide e cresce, né? Então, deixa eles fazendo os papéis deles lá, mas vamos dar aqui continuidade ao nosso processo de avanço, de apropriação. Então, o que aconteceu chegou no fim do regime militar, o que acontece com a chamada Nova República. Você começa a ter uma expansão da esquerda, uma infiltração da esquerda em todos os meios possíveis de mídia. Então, dentro dos jornais, você tinha ex-guerrilheiros, que obviamente leram Gramsci, infiltrados dentro dos jornais, que muitas vezes eram apresentadores ou redatores dos jornais. Você ia para uma livraria pegar um livro. Você só tinha Foucault, Nietzsche, Rousseau e Marx. Você não tinha outra coisa. Você não tinha Wagner, você não tinha Dostoiévski, você não tinha nenhum pensador de direita, nenhum pensador conservador. Era tudo esquerda, progressista. Daí você ia ouvir uma música, você tinha quem? Caetano Veloso, Roberto Gil, você tinha ali as canções de MPB, você só tinha isso, gente. Então eu costumo dizer que o brasileiro ele viveu numa bolha durante décadas, desde o regime militar, onde ele não tinha acesso a opiniões diferentes, contrárias, como no caso as opiniões da direita, sejam conservadoras ou liberais. Você só tinha ali informações de esquerda. Então o sujeito ia ver um jornal, era esquerda, ia ler um livro, esquerda, ia ouvir uma música, esquerda. Automaticamente, claro, isso é um processo de apropriação cultural proposto por Gramsci, esses lapsos de informação, de controle da psique foram tomando conta da mente das pessoas. Claro, isso é questão de anos, de décadas. E automaticamente as pessoas começam a pensar como um progressista, mesmo não sendo um progressista. E automaticamente, quando você pensa, você começa a ver, a falar e a agir como um. Então é por isso que, quando o Lula trouxe, por exemplo, Fidel Castro, o bolivariano lá, o Hugo Chávez, para... Desculpa, eu falei Fidel Castro, desculpa, eu errei, tá? Mas trouxe os revolucionários de Cuba para o discurso de posse dele em 2000, os brasileiros não acharam problema nenhum nisso. Mesmo sendo um ditador que estava matando pessoas lá em Cuba ou na Bolívia. Por quê? Porque as pessoas entraram em um modo repouso. Tá entendendo? Onde elas não ligavam mais para isso. Tudo isso para elas era lindo e maravilhoso. Entende? Tudo isso faz parte de Gramsci. E esse nível de controle da psique proposto por Gramsci, pela Escola de Frankfurt e por Antônio Neri, ele pode chegar em uma profundeza dentro da mente das pessoas tão grande, mas tão grande, que pode ser irreversível. Tá entendendo? Você pega ali, por exemplo, alguns militantes feministas ou da LGBTs que fazem umas encenações literalmente escrotas, ridículas, repugnantes, como andar de 4 pelado na rua, ou comer a Bíblia, ou fazer umas coisas que realmente assim são repugnantes. E isso tudo faz parte da controle da psique que é proposto por Gramsci. São indivíduos que fazem parte, ferramentas da rebelião de massa, que propagam a revolução. Entende? Então, essa foi a ideia proposta por Gramsci. Primeiro, o controle cultural da mente das pessoas, e depois, automaticamente, estas mesmas pessoas vão eleger o candidato que elas querem, obviamente de esquerda, no poder.